Convidamos os irmãos, mesmo nas suas próprias casas, para juntos agradecermos a Deus. É Páscoa. Devemos agradecer a Deus a entrega que Cristo fez espontaneamente, voluntariamente, em nosso lugar, na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Iniciemos então o culto cantando do Cantai, o cântico número 122, Deus enviou seu Filho. Vamos orar em louvor a nosso Deus. Nosso Deus, ó Pai Celestial, como é bom estar na Tua presença e saber que o Senhor nos acolhe e escuta a oração do Teu povo. Rendemos-te graças porque podemos falar com o Senhor através das nossas orações e fazemos isto na mediação de Cristo, Teu Filho unigênito. Rendemos-te graças porque Jesus foi àquela cruz e deu a sua vida ali em nosso lugar. Rendemos-te graças, ó Pai, porque naquela Páscoa o Senhor realizou toda a obra da redenção em Cristo, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Rendemos-te graças porque então somos redimidos, somos um povo voltados para o Teu querer, para a Tua soberana vontade. Rendemos-te graças, então, por Tua palavra, que nos instrui acerca da Tua vontade soberana para fazermos, ó Deus, aquilo que lhe é agradável. Queremos dar-te graças pela salvação, dar-te graças pela certeza desta salvação, porque Cristo morreu por nós. E nesta Páscoa, dá-nos, ó Deus, uma consciência mais viva ainda a respeito da dádiva de Jesus. Queremos pedir que ajuda-nos a ser igreja
mas igreja voltada para a tua glória e uma igreja que sabe, ó Deus, honrar a Páscoa e reconhecer os teus feitos na dádiva da tua salvação. Abençoa, sim, a tua igreja em cada casa, em cada família, estendendo a tua graça, o teu poder, o teu amor, edificando cada coração espiritualmente. Conceda-nos, ó Pai, a graça de, vivendo a comunhão com o Senhor, ter de fato a comunhão uns com os outros e assim prestar-te, ó Deus, a nossa gratidão através deste culto que oferecemos a Ti em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar do Inário, o hino 63, a primeira estrofe, pendurado no madeiro. Vamos ouvir a leitura da Palavra de Deus conforme o profeta Isaías, capítulo 53, 4 a 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Vamos cantar do Inário, o hino 279, a primeira e a quarta estrofe, morri na cruz por ti. Oh
Vamos ler a palavra de Deus para nossa edificação espiritual, conforme o Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 29. João, capítulo 1, o verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, das festas que temos registradas nas páginas sagradas, a Páscoa é a que mais chama a nossa atenção. Não só por se tratar de uma festa religiosa do povo de Deus, lá no passado, mas por termos a certeza de ter sido oferecido na Páscoa um cordeiro a nosso favor, Cristo, que morreu e ressuscitou. Na verdade, em toda a história da Páscoa, desde a sua instituição, Jesus é a pessoa principal na figura do Cordeiro. É dessa forma que Isaías, o profeta, referiu-se a ele como cordeiro, foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Diz o profeta, é o cordeiro, e como cordeiro, a entrega de Cristo na Páscoa é uma entrega libertadora. É assim porque inicialmente nos liberta da escravidão do pecado. Já na instituição da Páscoa ficou bem nítida essa verdade. Lá no Egito, a Páscoa foi instituída para o povo de Deus. Temos o relato, conforme Moisés escreveu no livro do Êxodo, das 10 pragas, uma destruição dos deuses do Egito. A última praga foi a morte dos primogênitos. Mas também quando Moisés recebeu a orientação de Deus para retornar ao Egito e ser o libertador do seu povo, ser um líder sobre aquele povo na saída em direção à terra prometida, Deus já falara a Moisés: você vai falar com o Faraó e vai dizer a Faraó: deixa o meu primogênito ir, ou destruirei o teu primogênito. Então, Deus marcou o dia da libertação e ordenou a celebração da Páscoa. E a oferta do Cordeiro ficou ali um propósito também bem definido por Deus ao seu povo, como está no capítulo 12, no livro do Êxodo. E ali nós lemos o que Moisés escreveu por orientação e sob a inspiração divina. Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E depois diz: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comer. O livramento é de fato, meus irmãos, uma providência de Deus, mas
teria que ser realizado em conformidade com a orientação, o mandamento de Deus. Neste caso, o sentido da Páscoa, nós podemos dizer e ver no próprio livro do Êxodo, onde nós lemos: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Por isso, o sentido de Páscoa é passar por cima e não causar ferimento, não causar dano algum. Mas é interessante, se eu vir o sangue, passarei por vós. O sangue nos umbrais das portas das casas. O sangue do Cordeiro. As pessoas podem até fazer um trocadilho aqui, dizendo que a Páscoa era realizada então em cada casa, como nós estamos fazendo hoje, mas não dá para forçar o texto bíblico e tomá-lo como princípio de que a Páscoa tem que ser realizada cada família em sua casa, porque lá no Êxodo nós vemos que se a família era pequena, também deveria chamar os vizinhos. É de fato uma festa espiritual, uma festa solene. Nós entendemos assim que a importância da Páscoa não está no lugar onde ela é celebrada, se na casa ou se no templo. A importância da Páscoa reside no Cordeiro que é ofertado, e esta importância se estende no sangue do Cordeiro, a marca que protege. O Cordeiro aqui é o Cordeiro de Deus. A Páscoa, irmãos, nos faz assim entender que nela Cristo, sendo o Cordeiro de Deus, Ele entregou a si mesmo. E é uma entrega que exige, que requer como resposta a fé, mas não uma fé qualquer. É a fé obediente, a fé que vem a nós como um dom de Deus para ser depositada no próprio Deus. Está certo o que João escreveu das palavras de João Batista. No dia seguinte viu João Batista a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente o Cordeiro. E é por isso até que o apóstolo Pedro mais tarde afirmou: pois não há salvação em nenhum outro, referindo-se ao Cordeiro Cristo Jesus. Há algo que precisamos, irmãos, observar ainda na Páscoa, é que a disposição do povo é clara em crer e também obedecer, porque nós lemos ainda ali em Êxodo 12 de que Moisés escreveu: desta maneira comereis, e disse: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. A Páscoa é para comer. Ele disse: à pressa. Era uma manifestação da obediência. Deus, então, agindo para o bem do seu povo, mas a resposta não poderia ser conforme o querer do povo, e sim conforme o querer de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Deus, então, é Senhor até da resposta que nós damos a Ele na sua redenção a nosso favor. É por isso que o apóstolo Paulo também, escrevendo,
falou sobre a urgência de ter a salvação de Deus, esta salvação que é providenciada e se revela no Cordeiro oferecido na Páscoa. O apóstolo escreve: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Veja que a resposta que nós temos que dar para Deus quanto à salvação é uma resposta de fé, mas fé obediente. E lembrando que a Páscoa do Senhor, ela tem que ser comida às pressas, diz lá em Êxodo. Tudo precisa ser rápido demais. A resposta não pode ficar para amanhã, quanto à redenção providenciada na Páscoa pelo Cordeiro de Deus. O Cordeiro apontava na Páscoa, sempre, quando era oferecido para o Filho de Deus, para Cristo Jesus. O Cordeiro que foi morto, como João diz no livro do Apocalipse, mas este Cordeiro está vivo. Foi por isso que João Batista, apontando para Jesus que vinha em sua direção, falou com os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, ele não nos trouxe simplesmente a libertação da escravidão do Egito. É muito mais do que isto. O Cordeiro oferecido na Páscoa, ele trouxe a libertação da cruel escravidão do pecado. Que possamos assim celebrar em nossas casas esta Páscoa com uma capacidade de reflexão maior. Quem sabe é a oportunidade que Deus está nos propiciando para pensarmos mais no cenário da Páscoa e encontrar como elemento principal neste cenário a pessoa de Cristo Jesus, o Cordeiro eterno, que deu a sua vida em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 65, a primeira e segunda estrofes. Seja bendito o Cordeiro.
Vamos orar, meus irmãos, e depois da oração impetrarei a bênção para encerrarmos com a amém tríplice. Oremos. Pai Celestial, neste culto dirigido a Ti, queremos mais uma vez expressar-Te a nossa gratidão. Agradecemos-Te, ó Senhor, pela Páscoa, em especial aquela Páscoa que o próprio Senhor Jesus, falando com seus discípulos, disse: tenho desejado ardentemente comer desta Páscoa. E de fato, nesta Páscoa, Jesus entregou a si mesmo. E Ele que é aquele que intercede por nós. Então, em seu nome, é que nós colocamos este culto na Tua presença, fazendo através deste culto a expressão também da nossa gratidão, do reconhecimento das Tuas misericórdias, a Tua bondade e principalmente, ó Deus, as Tuas intenções de cuidado especial para conosco. De fato, nada existe em nós capaz de nos fazer merecedores de algo tão maravilhoso, de uma ação providencial, às vezes até indescritível com as nossas próprias palavras. Mas esta ação revelada em Tua palavra, em que conhecendo nós também conhecemos a Tua salvação. Louvamos-Te, ó Deus, porque a Páscoa então assume um caráter diferente. Ela tem um significado mais amplo e tem assim um significado mais profundo, porque nos faz entender que nela o Senhor providenciou o Cordeiro para morrer, dar a vida em nosso lugar. Somos-te agradecidos, ó Pai, porque é o Teu amor para com a Tua igreja, para com o Teu povo. Ajuda-nos, ó Senhor, para que possamos viver uma vida cristã capaz de honrar esta Páscoa, a Páscoa do Senhor. Tudo que o Senhor fez por nós, que encontramos na história desta Páscoa, nós pedimos, receba a nossa gratidão e ajuda-nos, ó Deus, para que, apropriando-nos mais e mais das bênçãos desta Páscoa, possamos assim testificar Cristo ao mundo, este mundo que está perdido, este mundo que não se acha em referência, que vem da Tua palavra. Que possamos estar anunciando como igreja o Teu Evangelho na sua forma mais pura, mostrando que o Evangelho do Senhor é o Evangelho que tem o poder para salvar todo aquele que crê. Assim fortaleça a Tua igreja, estejas conosco, receba a nossa gratidão, pois oramos em nome de Jesus. Agora, irmãos, paz seja com todos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.